E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2000 que fala sobre termodinâmica. A questão diz o seguinte: o diagrama abaixo representa a pressão P em função da temperatura T para uma amostra de gás ideal. Os pontos A e B indicam dois estados desta amostra. Sendo VA e VB os volumes correspondentes aos estados indicados, podemos afirmar que a razão VB sobre VA é, e daí nós temos que encontrar a relação. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem que encontrar a razão de VB sobre VA, mas as informações que nós temos é de pressão e temperatura. E como é que a gente relaciona isso? Quando eu tenho um gás onde o número de mols dele é constante, e eu sei que nesse caso é porque a questão fala que é o mesmo gás e não fala nada sobre mudança de mols, então a gente pode associar essa relação. Quando a gente tem essa situação, a gente pode dizer então que a pressão dividida pela temperatura do gás é proporcional ao volume. O que isso quer dizer? Quer dizer que o volume ele vai ser alto se a razão pressão por temperatura for alta, e o volume vai ser baixo se a razão pressão por temperatura for baixa. Né? E a gente pode ter então fazer uma análise de volume sem saber necessariamente o valor dele, né? Como aqui a questão ela quer uma razão, a gente pode trabalhar só com a proporção, não precisa saber os valores exatos dos volumes. Então o que a gente vai analisar? Bom, eu vou pegar no ponto a temperatura e a pressão, e vou fazer a divisão, né? Um dividido pelo outro. Então no ponto A, a gente tem a seguinte situação: pressão do ponto A dividido pela temperatura do ponto A. Vai dar PO sobre TO. E esse é o meu resultado. Beleza. Aí eu pego e vou fazer a mesma análise para o ponto B. O ponto B está aqui, né? Ele tem 2TO e 2PO. Aí já dá para se ligar, né? Que é o seguinte, ó. Então, pressão do ponto B dividido pela temperatura do ponto B. A pressão aumenta para 2 vezes em relação ao ponto A, e a temperatura também aumenta para 2 vezes em relação ao ponto A. Aí tu vai ver que o 2 de cima se corta com o 2 de baixo, e o que me sobra é exatamente a mesma relação de cima. O que isso indica? Como não tem alteração do ponto A para o ponto B, a razão de pressão por temperatura é a mesma, eu posso dizer tranquilamente que o volume do ponto A é igual ao volume do ponto B. Se no ponto B tivesse dado algum valor maior, né, alguma relação maior para pressão sobre temperatura ou menor, eu poderia fazer a relação de que o volume é maior ou menor, pegar essa relação e dividir. Mas aqui a gente observa o seguinte, que o volume é o mesmo porque a gente tem aumentos proporcionais de temperatura e pressão. E isso só é situação, né, essa característica só é vista numa transformação isocórica. Então, né, eu tenho certeza que os volumes são iguais. Os volumes sendo iguais, né, quando eu faço a razão VB sobre VA, eu não preciso saber o número deles, eu só sei que eles são iguais. Mas VB sobre VA sendo iguais, o resultado tem que dar 1. Então a resposta certa é a alternativa C, né? Isso me leva à resposta da alternativa C. Eu poderia pegar os resultados de pressão e temperatura e fazer a razão, né? VB sobre VA é proporcional à razão que eu encontrei. Poderia fazer assim, então, pressão de B sobre temperatura de B dividido pela pressão de A sobre a temperatura de A. Como os resultados são os mesmos, né? Isso vai me levar também à resposta 1, ou seja, tanto pela parte matemática quanto pela análise, percebendo que a transformação é isocórica, isso sempre me leva ao resultado, né, da alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!